Repita comigo. Goleada Miguelito é de Carlos. Goleada Miguelito é de Carlos. Goleada Miguelito é de Carlos. 3 vezes eu falei, para fixar na memória. Porque nós vimos Miguelito estrear, nós vimos Ed Carlos fazer o que ele fez na Copinha, dar um passe espetacular, e vimos o Santos golear. Sei lá quando foi a última vez. Aliás, eu acrescentaria mais um detalhe. Se alguém lembrar qual foi a última vez em que um treinador do Santos trocou 3 jogadores no intervalo, por favor, me mandem a ficha técnica, porque eu não lembro. E é com alegria que eu falo a partir de agora da vitória do Santos sobre o Juventude, 4-1 na Vila Belmiro nesta segunda-feira. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, analisando o que foi esta goleada santista, que teve um primeiro tempo que não foi tão bom assim, mas que teve um segundo tempo em que ficou provado que quando você junta muita gente que trata bem a bola, o futebol flui de outra maneira. Vamos falar bastante sobre isso. Aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia, quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Está chegando agora aqui no Canal 10, está me conhecendo hoje, então peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido. Se quiser, torne-se membro do canal, bata papo comigo e com os outros membros do canal quando o jogo está comendo solto lá no nosso grupo do WhatsApp, né? Discussões, áudios, memes e coisa e tal, intermináveis, né? Tudo pelo bem do Santos. Bom, vamos lá. Análise da partida, que começou com uma novidade, além daquelas que a gente já imaginava. Presença do Miguelito no banco, o Auro na lateral direita, né? O Lucas Barbosa começou a partida. O Luan, que se arrastou na partida passada, deu lugar para o Lucas Barbosa, e aí o Santos ia ter, em tese, 2 assistentes de lateral, apesar do Lucas Barbosa ter jogado mais pelo meio, né? Para dar liberdade para o Ângelo e para o Marcos Leonardo. O Lucas Braga foi bem no jogo, né? O Lucas Barbosa nem tanto. Fez uma falta ali meio desclassificante, tomou um cartão amarelo, e o Sanches não estava bem também no jogo, né? Apesar de ter participado do lance do primeiro gol, né? Um pouquinho que o Sanches contribuiu com o jogo, né? Jogou o primeiro tempo, deu essa contribuição dele na partida, mas aí saiu no segundo tempo, e o Auro também saiu. Mas eu já vou falar sobre isso. Então o Santos começou a partida com essa alteração e o Juventude encontrou muito espaço, né? O primeiro lance foi o Moraes, aquele que foi nosso lateral aqui, que fez o João Paulo, obrigou o João Paulo a fazer uma grande defesa. Eles cobraram, deram um chute de fora, acho que foi uma cobrança de falta, né? Na trave. Estavam chegando meio animados e tal. Até que veio o gol, né? O gol que tirou um pouco dessa carga de tensão, né? Repito, o chute do Sanches, o rebote que sobrou para o Lucas Braga e o Santos fazendo ali 1-0. Aí, eu acho que essa análise do primeiro tempo não precisa ser muito mais do que isso, porque os senhores viram o jogo, né? Os senhores e senhoras todos viram o jogo. O que acontece? Se tivesse virado 1-0 e o técnico do Santos fosse o animador de auditório Lisca doido, ou outro qualquer, ele tinha voltado com o mesmo time, se bobear, tinha tirado o Braga, o Barbosa, perdão, ia ter enfiado o Zanocelo ou o Camacho, ia trancar tudo para jogar no contra-ataque. E aí, na live que eu fiz nesta segunda-feira, na hora do almoço com o Henrique Farinha, fui obrigado a ouvir um torcedor do Santos me escrevendo no chat que o Orlando Ribeiro era covarde. Como é que pode ser covarde um treinador que vai para cima do Palmeiras como o Santos foi no Allianz Parque, com uma estratégia, com um Soteldo no meio, né? Você pode chamar ele de inexperiente, pode chamar ele de incapaz, mas chamar o cara de covarde é sacanagem, desculpa, né? E aí eu tô tentando me lembrar qual foi a última vez em que um treinador do Santos, acho que foi o Luxemburgo em 2004 talvez, que trocou 3 no intervalo. Alguém vai dizer, pô, mas pôs o Madison.
Você vê, o Maddison fez gol. Especialidade da casa, né? Ele pode não ser bom na marcação, pode deixar buraco na defesa, mas gol de cabeça ele sabe fazer. Aliás, eu acho que é um desperdício, ele deveria virar centroavante. Então pôs o Maddison no lugar do Áureo. O Áureo estava lá, né, fazendo aquele arroz com feijão, tendo lá as falhas dele e tal, ainda tentando uma hora ou outra ir pro ataque, mas tirou o Áureo. Tirou o Barbosa com cartão. E tirou o Sanches, que estava num ritmo um pouco mais sofrido, até porque não dá para o Sanches jogar como titular seguidas vezes, mesmo com o Santos tendo uma semana de folga, né? Fica muito pesado, até pela condição física dele. E aí é que vem a história. Ele está apostando no Sandri, na recuperação do Sandri, que é um segundo volante de marcação. Aliás, o Sandri, ele é um jogador que ele pega pouco para ser primeiro volante, tem pouca saída para ser segundo. Mas num time arrumado, ele faz o que ele fez hoje, porque ele tem o passe longo e ele conseguiu ajustar a marcação junto ali no meio com o Rodrigo Fernandes. Entrou bem o Sandri. Outro dia eu peguei no pé do Sandri, mas é a segunda partida em que ele entra bem. E o principal, ele deu 45 minutos para jogar o Ed Carlos. Já tinha estreado e deu 45 minutos para o rapaz jogar. O passe que ele deu para o gol do Marcos Leonardo, se você se surpreendeu, desculpa, você não assistiu a Copinha. E eu, como torcedor fanático que sou pelo Santos, eu vejo tudo que transmite do Santos. Se tiver passando no Eleven Sports, o Sub-13 eu assisto. Eu vejo Sub-15, eu vejo Sub-17, eu vejo Sub-20. Aí você vai dizer assim, não, mas é sua obrigação como jornalista de assistir. Não, eu gosto de ver o Santos jogando qualquer coisa. Como era o futsal, como é o feminino, eu gosto de ver o Santos em campo. E aí eu, junto, faço aquela união do útil com o agradável. Além de gostar de ver o Santos em campo, eu vou analisando as coisas. E quem viu a Copinha sabia que o passe que o Ed Carlos deu hoje, ele cansou de fazer na Copinha. Cansou de fazer. Ah, mas ele é gordo. Ah, mas ele não aguenta. Não importa. Eu não falei que o Sanches deu a dose de contribuição dele para o resultado? O Ed Carlos deu a contribuição dele para o resultado. O time tinha um jogador que ele ainda conseguiu dar outros bons passes, que levantava a cabeça e enxergava o jogo. Quem do elenco do Santos hoje daria o passe que o Ed Carlos deu para o Marcos Leonardo, que andou sendo criticado aí por parte da torcida, aquela torcida mais ansiosa, mais impaciente, né? Der um passe daquele e o Marcos Leonardo pegar e dar por cima do goleiro um gol por cobertura. Fazer o 2-0 ali. Quem daria o passe que o Ed Carlos deu? Então vamos lá. Começando a somar os fatores. O técnico que teve coragem de trocar 3 jogadores no intervalo e um deles o Ed Carlos, né? E o time continuou procurando o resultado. Bola do Felipe Jonathan, uma falta do lado do campo, cruzamento para o Maddison de cabeça fazer o 3-0. E para completar, numa jogada super trabalhada com a participação de vários jogadores, o Ângelo, que podia ter feito o gol dele, né, porque ele tinha condições de arrematar ali. Ele encontra o Lucas Braga, que fez o segundo dele, 4-0. O Juventude até fez o golzinho dele lá e tal. Mas aí é aquilo, né? Tá bom. 4-1, 4-0 estava ainda, né? Vamos tirar o Ângelo e vamos botar o Miguelito, ou vamos botar o Angulo, ou o Júlio, qualquer um. Mas não. Ele tirou o Fernandes por causa do cartão, botou o Camacho e estreou o Miguelito. Sem essa... Eu defendi antes. Se essa preocupação vai queimar. Claro que é muito mais fácil entrar com 4 gols, né? Muito mais tranquilo, o jogo estava resolvido. Mas era para isso que ele estava no banco. Já para mostrar para o torcedor que ele teve personalidade, chutou uma bola no gol, teve bola que foi no pé dele lá na ponta direita, que ele prendeu a bola e os caras do Juventude não conseguiam tirar dele, e ele driblou, passou pelos caras, né? Voltou para ajudar na marcação, estreou no profissional, né? Perdeu a virgindade, digamos assim. Estreou no profissional. Miguelito estreou no profissional, né? E ele vai fazer o que agora a partir da vida? Voltar para o sub-20? Não. Ele vai jogar daqui para frente, ele é uma opção. O Orlando trouxe da base, como aliás é a história do Santos, os reforços que ele precisava. Porque não dá para contratar ninguém. O Ed Carlos é um reforço. O Miguelito é um reforço. Claro que contra o adversário mais difícil, os meninos vão ter dificuldade eventualmente? Vão. Eles vão dar a mesma resposta? Não sei. Pode ser que não, mas pode ser que sim.
Só que aí você está investindo num ativo teu que você está lapidando para o futuro. Melhor do que um jogador que você está gastando dinheiro e você sabe que ele chegou naquele nível e não evolui mais. E outra, a gente viu em dado momento da partida um time com Ângelo, Miguel, Ed Carlos, Marcos Leonardo, Sandri, todo mundo tratando bem a bola. Contaminou até o Felipe Jonathan, que quase fez um gol de fora da área, né? Aliás, deu assistência lá pro gol do Ed Carlos, do Madison. Então é isso. Quando você tem jogador em campo que a bola parece um tijolo no pé dele, eu já falei isso aqui também, o futebol não flui, né? Quando você tem os caras que tratam a bola de outro jeito, não precisa de assistente de lateral. 2 não. 1 talvez, mas 2 não precisa. Os moleques vão trocando passe, vão indo para cima, vão costurando, né? Repito, eu sei que foi o Juventude, rebaixado no campeonato, último colocado, mas tenham o parâmetro do primeiro tempo para comparar com o segundo, né? O time melhorou no segundo tempo. 51% de posse de bola contra 49%. O Santos deu 19 chutes no gol. 19. O Juventude deu 16. Mas o Juventude acertou 3. Um deles o gol. Não sei se a bola na trave conta, né? E o chute do Moraes. Deve ser isso. Ou a bola na trave acho que não conta. O Santos acertou 8 vezes o gol. Se vocês pegarem a estatística de total de chutes e chutes certos no gol do Santos ao longo do campeonato, a maioria dos jogos não deu isso. Então, é assim, vamos parar de procurar defeito e pôr pelo em ovo em cima da vitória. A gente reclama tanto que nós não temos um segundo de paz, nós vamos ter uma semana de paz. Uma semana em que o Santos vai seguir treinando e olhando para a tabela do campeonato, porque o Palmeiras ainda segurou o Atlético Goianiense, o Z4 está abrindo com o Cuiabá com 30. O Santos está com 40, o Santos abriu 10 pontos para o Z4. O Santos passou o São Paulo. O Santos passou o Bragantino, que é o nosso próximo adversário. Na pior das hipóteses, se o Santos empatar com o Bragantino lá em Bragança na segunda-feira da semana que vem, o Santos não perde a posição para o Bragantino. Pode perder para outros times, mas para o Bragantino não perde. Então abriu 10 pontos em relação ao Z4. Está aí a 5 ou 6 pontos de matematicamente ficar livre dessa encrenca. É triste a gente dizer que a gente está num campeonato brigando só para não cair e para ter a vaguinha na Sul-Americana, porque a da Libertadores, com a vitória do América sobre o Fluminense, ficou um pouco mais difícil. Não é impossível, mas o América hoje tem 45 pontos. O Santos teria que emendar uma sequência aí, que só vai ser possível se o técnico Orlando Ribeiro ele continuar apostando na ousadia. Usar o Ângelo, mais que fez uma boa partida, usar o Miguel, usar o Ed Carlos, né? Tentar reabilitar jogadores, como ele pode tentar com o Zanocelo mais à frente, do mesmo jeito que ele deu confiança para o Camacho, deu agora para o Madison, é isso. Tem que tentar tirar do que tem lá uma produção melhor dos jogadores, para que eles possam ser úteis, nem que seja num lance só, como foi o Sanches no primeiro tempo. E o Ed Carlos, que deu um passe maravilhoso, mas também depois colaborou um pouquinho mais com a partida. Então é isso. É uma semana para respirar e para você aproveitar e não ficar reclamando. Os problemas que o Santos tem, todo mundo já sabe. Os nossos dias tristes, ultimamente, são mais frequentes do que os dias felizes. Então aproveite o dia feliz, a goleada que não vinha há tanto tempo. Aproveite que o Ed Carlos mostrou que é útil, aproveite que o Miguelito foi o primeiro jogo dele. E eu ainda falava para o produtor, falava assim, talvez a gente esteja vendo a história acontecer. Infelizmente eu não pude ir à Vila Belmiro por causa do horário. Cheguei em casa, já estava o segundo tempo começado. Mas quem foi, né? E quem viu pela televisão, testemunhou a história, ou em loco ou à distância. Talvez tenha testemunhado a história, espero que a gente tenha testemunhado a história de um nascimento de mais um grande jogador na história do Santos, né? E de um Ângelo que vem crescendo na mão do Orlando Ribeiro. Repito, para quem criticava o treinador, qual foi a sequência de jogos tão positiva
que vocês viram do Ângelo na mão de qualquer outro treinador que tenha passado pelo Santos. Do Lisca, por exemplo. E o Ângelo voltando para marcar, hein? No final do jogo, claro que ele não ia até o final, mas até a intermediária, ali até quase que a entrada da área, fazendo uma sombra, ele fazia. Então é isso. Estou dizendo aqui que o Orlando Ribeiro é o Rinos Mitchells, né? Que ele vai revolucionar o futebol do Santos, que ele vai ficar ano que vem. Não estou falando nada disso. Estou vivendo um dia depois do outro. Estou dizendo que eu estou feliz porque o Santos goleou, porque o Santos abriu distância para o Z4. O Santos passou outros times, Bragantino que tem empresa, um baita investimento, São Paulo, finalista da Sul-Americana e tal. E nós estamos lá, 11º no meio da tabela e com chance de chegar um pouquinho mais longe nesse campeonato, com um pouquinho mais de tranquilidade e com perspectiva, porque a gente tem jovens de muito talento. É o Miguel, é o Ângelo, é o Marcos Leonardo, o Sandri. Eu sempre gostei do Sandri, repito, fiquei bravo aquele dia por causa daquele pênalti que ele fez, mas acho ele um jogador que tem potencial. Ele foi campeão mundial sub-17, você não pode desperdiçar um jogador desse, né? Enfim, e outros tantos. Que essa realmente tenha sido um ano depois, exatamente um ano depois daquele Santos e Grêmio, que eu testemunhei e ajudei das arquibancadas o time a vencer com a minha energia positiva. Tenho certeza disso, acredito muito nisso. A pessoa que vai para um estádio de futebol para vibrar positivamente ajuda o time. Faz um experimento, põe na tua casa uma planta e um aquário com um peixe, fica xingando uma semana inteira. Aquele ambiente xinga, reclama, fala um monte de coisa negativa. Sabe a planta murcha e o peixe morre. Então quando você vai para o estádio para gritar, para desopilar o fígado, para xingar, para reclamar do patrão, da vida, da inflação, não sei o quê, você não contribui com o time. Então isso é uma visão minha, pessoal. Sabe? Eu sei que tem gente que não acredita, mas enfim. Então se você está exalando coisa ruim, nem vai na Vila. Deixa para ir quem vai lá para apoiar o time. Claro que o time tem que contribuir também para que esse clima se torne sempre mais favorável. Mas aquele dia contra o Grêmio, a torcida ganhou o jogo. Um ano depois, eu acho que a torcida ganhou também. Mas a injeção de ânimo dos meninos fez diferença. Porque eles têm sonhos, eles têm objetivos, eles são crianças, né? Como disse o Leão quando lançou aquele time de 2002, eram crianças. E criança gosta de brincar. E brincar é lúdico, é saudável. Ed Carlos brincou, Ângelo brincou, Miguel brincou. Talvez seja isso que tenha faltado ao Santos ao longo dos últimos tempos. Um pouquinho mais de brincadeira, menos carrancas, sisudas, né? Alegria do DNA ofensivo dos meninos da Vila. Repito, porque eu sei que tem gente que já vai me criticar, dizendo que eu estou exagerando, que não sei o quê. Eu sei que foi contra o Juventude. Mas, quem sabe, essa meninada jogando junta por um tempo, não possa lá no futuro repetir contra adversários de um outro nível, né? É assim que a gente tem que viver, com esperança de dias melhores. Se for para pegar um dia bom e ao invés de olhar para o futuro de forma positiva, olhar para o futuro só, ai, vai dar errado, hein? Não sei o quê. Não sei qual é a graça de acompanhar futebol. Eu não vejo graça nisso. Eu prefiro ser sempre positivo e ter sempre fé. O brasileiro fala muito isso da boca para fora. Tem muita fé, tenho fé, mas não pratica, né? A fé é da boca para fora. Jesus, resolve minha vida aí. Deus, resolve minha vida aí. Santo isso, não sei o quê. Resolve você, né? Desenvolve a fé você em vez de pedir para os outros o tempo todo. Tá certo, meus caros? Desculpem o desabafo, é que eu estou de saco cheio também com tanta corneta que não ajuda, só reclama, e que quando o Santos vence, ainda tem gente que prefere ver o lado, se é que teve lado ruim da história, né? É isso. Tá certo? Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na Grande São Paulo, Capital Paulista, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Nesta terça-feira, em algum momento, eu volto por aqui, ainda com um sorriso no rosto, comemorando a goleada do Santos
a estreia do Miguelito, o passe do Ed Carlos e a ousadia do professor Orlando Ribeiro. Para não dizer que não tem uma pitadinha de crítica, diretoria do Santos, dá uma forcinha aí para essa rapaziada no ano que vem. Uns 2 ou 3 ali para dar uma sustentação moral e técnica dentro de campo, essa molecada voa, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.